Olá, investidores, tudo bem? O que esperar da metodologia ARCA no ano de 2025, né? Todo início de ano eu tenho um desafio enorme aqui de tentar dizer para vocês o que esperar da metodologia ARCA em 2025. Se pegar o de 2024, provavelmente vocês vão ver que eu errei um monte de coisa, mas é importante a gente trazer uma ideia do que a gente espera, o que pode acontecer, dado a fotografia que nós temos hoje em dia. Então, fique comigo aqui, que eu vou passar por cada uma das 4 classes de ativos e falar um pouquinho do que a gente pode esperar. Novamente, isso aqui não é uma promessa, não estou aqui querendo prever o futuro e, principalmente, isso não vai alterar em nada a nossa alocação. Todos vocês sabem que nós temos um asset allocation pré-definido. Nós investimos 30% em ações e negócios, nós investimos 40% em renda fixa, 20% em ativos internacionais e 10% em fundos imobiliários. Isso independente do nosso cenário ou do que a gente espere para a economia, esse é o investimento que nós fazemos, é assim que nós alocamos o dinheiro de vocês e rebalanceamos essa carteira constantemente, tá bom? Mas, antes de eu começar aqui a falar sobre cada uma das classes, aquele pedido tradicional, curte o vídeo aí e se inscreve no nosso canal. Bom, vamos começar pelas ações, né? E aí aqui eu vou falar de ações brasileiras e vocês vão notar que durante alguns momentos, quando eu for explicar as ações brasileiras, eu vou ter que citar setores externos, eu vou ter que citar outras partes do mundo, tá bom? Bom, só contextualizando no momento que nós chegamos aqui agora, né? O Brasil, ele vive um problema gravíssimo do ponto de vista fiscal. Inclusive, há algumas cartas de gestão atrás, eu fiz quase um desabafo ali, né? Falando que o Brasil estava novamente perdendo uma oportunidade incrível, pois lá fora a gente vê um cenário de redução de taxa de juros e economia norte-americana que pode vir a ficar muito pujante e o Brasil não vai surfar essa onda porque o Brasil tem um problema fiscal gravíssimo que está começando a pressionar a inflação. Quando você tem um problema fiscal muito grave, e o que é o problema fiscal? O Brasil gasta mais do que ele consegue arrecadar. Você tem 2 caminhos. Um caminho é você cortar os gastos, né? Ou seja, cortar a sua própria pele, é dizer, eu vou diminuir o gasto com educação, com saúde, com o INSS, com uma série de coisas. Isso é extremamente impopular. Quando o governo fala que vai gastar menos, ele sabe que vai se tornar mais impopular. Então, um caminho é esse. O outro caminho é aumento de impostos. E nós no Brasil estamos vendo que não há o ajuste fiscal, ou seja, você não controla o motivo pelo qual você está sofrendo, você não cura a doença, você não corta o gasto, você só tenta aumentar a receita via impostos. Só que essa combinação, ela tem um limite. Você não consegue subir impostos até um valor tão alto, pois chega uma hora que quem paga imposto fala, eu desisto, então eu vou parar de trabalhar porque eu só trabalho para pagar imposto. Seja um trabalhador CLT, seja um empresário que paga imposto na sua empresa. No final do dia, se a carga tributária ficar muito alta, isso é um desincentivo à economia, e a economia vai para a lama e você arrecada menos ainda. Então tem um equilíbrio muito grande nisso. E o Brasil está exatamente no momento onde ele não consegue fazer direito nenhum, nem outro. Nem ajustar a arrecadação de maneira a cobrir o déficit que ele tem e nem do outro lado cortar os gastos porque é impopular, né? E o governo é do PT, e aí aqui sem nenhum viés político, apenas uma análise técnica, ele tende a ser um partido com ações mais populistas, né? O Partido dos Trabalhadores tende a ter esse comportamento, teve historicamente esse comportamento até agora. E aí, como isso impacta o mundo no final do dia? Né? Na nossa economia, inflação. Inflação começa a pressionar porque você tem uma economia mais aquecida do que você tem ativos sendo vendidos na economia. Então, é como se você tivesse muitas pessoas querendo comprar copos e poucos produtores de copos, porque você tem, de um lado, uma carga tributária muito complexa que dificulta as pessoas a abrirem novas fábricas e, por isso, você tem uma capacidade de produção limitada e as pessoas com dinheiro, porque o governo está gastando dinheiro e ele vai parar na mão da população de alguma forma, as pessoas com dinheiro querendo comprar mais copos. Então, o preço do copo tende a subir para equilibrar essa oferta e demanda. E por que eu estou falando disso tudo aqui para falar das ações? Porque dentro desse cenário, só tem um caminho para que o governo, e aí no caso o Banco Central, o Copom especificamente, controle a inflação, subindo a taxa de juros. O Brasil já vem no ritmo de subida de taxa de juros muito alto e essa subida tende a ir para algo próximo a 15% como taxa de juros final, tá? O mercado está estimando que a nossa taxa básica de juros deva chegar a 15% ao ano para desaquecer a economia, porque as pessoas vão olhar e vão falar, poxa, eu não vou gastar o dinheiro não, eu vou investir. Então, você gasta menos, gastando menos, você desaquece a economia, você controla a inflação. Isso, obviamente, é uma primeira derivada, a forma mais simples de explicar, é bem mais complexo do que isso na economia real, tá? E aí, dentro desse cenário, você tem um desaquecimento da economia. Com um desaquecimento da economia, o que você espera da performance das empresas? Que elas lucrem menos. Se você espera que elas lucrem menos, o preço da empresa vai valer menos. E aí a bolsa acaba caindo. Então a expectativa para esse ano, para a parte de ações brasileiras, ela é uma expectativa muito negativa. Você vai ouvir, provavelmente, diversos gestores utilizando esse argumento aqui. Não,
2025 vai ser um ano incrível para a bolsa porque tá tudo muito barato. Só que nada pode ser tão barato que não possa ficar mais barato ainda, tá? E enquanto nós não tivermos uma solução para esse problema fiscal do Brasil, ou minimamente uma boa vontade do governo em sinalizar que está fazendo mudanças para que no longo prazo a condição fiscal do Brasil fique de uma forma mais saudável, você não vai ver um rally de bolsa no Brasil reajustando os preços-lucros, que são os índices que os mercados olham para poder avaliar se uma empresa está cara ou está barata. Tem empresa que realmente está na mínima histórica de preço-lucro. Quando você olha o Ibovespa em dólares, aí a gente está falando de uma coisa mais ridícula ainda, porque a nossa moeda se desvalorizou muito, o nosso índice se desvalorizou muito, então está tudo muito barato de fato. Sim, está muito barato, mas pode permanecer barato ao longo do ano de 2025 inteiro se a gente não fizer nada para ajustar o nosso quadro fiscal no Brasil. Então, a princípio, é um ano pessimista, um ano que não deve ser legal para a Bolsa brasileira, tá bom? Vamos falar agora de fundos imobiliários, real estate. Os fundos imobiliários sofrem da mesma dor que as ações sofrem, porque é o mesmo tipo de impacto. Quando você tem juros muito altos, a economia fica desaquecida, e os fundos imobiliários em geral, eles investem muito em escritórios, galpões de logísticas, shoppings, que tudo isso depende da atividade econômica. Se a atividade econômica não estiver boa, esses papéis tendem a sofrer. Nos rendimentos, você vai ver ali rendimentos ainda preservados, porque você tem contratos assinados, estoques feitos, mas você vai ver o fluxo na bolsa, que é a oferta de compra e venda, né, muito negativo, porque ninguém quer investir, por exemplo, num fundo imobiliário que tem cota negociada em bolsa, que oscila para ganhar 1% ao mês, se você tem um CDB que te garante 15%, por exemplo. Né? Então você tem um garantido contra o outro que fica variando, né? Porque no fundo imobiliário você tem o pagamento dos dividendos mais a variação da cota, e isso é que soma a sua performance. E no caso da renda fixa, não, você vai direto só na renda fixa. Então, toda essa alta de juros também influencia de maneira negativa tanto as ações quanto os fundos imobiliários por um efeito de fluxo. As pessoas olham, para que eu vou correr risco de comprar Itaú ou um fundo imobiliário incrível se eu posso pegar o meu dinheiro e comprar um CDB a 18% ao ano, a 15% ao ano? E as pessoas acabam indo para a renda fixa com mais voracidade. Então, acaba que o ano que vem também é um ano que parece ser muito ruim para fundos imobiliários. Entretanto, o argumento do está barato também existe nesse caso. De fato, quando você olha cotas patrimoniais, você está trazendo os fundos imobiliários para níveis muito baratos. Teve fundo que ao longo dos últimos 2 anos negociou com ágio de 10%, 15%, ou seja, a cota patrimonial, que é o quanto ele vale de verdade. Se vender todos os ativos, o quanto ele vale, tá? Ela era, por exemplo, 100 e o fundo operava a 109, ou seja, com ágio de 9%, 110%, 10% de ágio. Houve uma correção tão brutal que diversos fundos desse hoje operam com deságio. Ou seja, se você vender os ativos e for pagar, o fundo ainda vai subir 5%, 10%. Então tem muito fundo imobiliário, sim, barato na bolsa hoje, mas, como eu disse, para destravar valor, você precisa resolver o lado fiscal no Brasil. Agora vamos falar da parcela de caixa. A parcela de caixa, ela pode até dar uma balançadinha, mas ela tende a se beneficiar desse movimento. Por quê? Quando você tem uma parcela de caixa pós-fixada como a nossa, e o CDI ele vai subir, essa parcela vai acompanhar o CDI. Então o nosso fundo busca ali rodar em torno de 110% do CDI. Se o CDI for para 15%, a gente vai rodar a 16,5%. Então hoje, né, o ano passado, 2024, o CDI de fato ficou próximo a 13%. No próximo ano, ele pode ficar já maior do que isso. E o nosso fundo pode render mais do que isso. Então essa parcela de caixa, ela, sem dúvida alguma, ela pode ser beneficiada por esse aumento da taxa de juros, porque ele nominalmente vai render mais. Porém, aqui tem uma pegadinha e tem um cuidado. Se essa taxa de juros subir muito ou subir numa velocidade muito rápida, não dá tempo do mercado se ajustar e com isso tende a sofrer um pouquinho. Tem alguns possíveis efeitos nesse sofrimento. O primeiro efeito são os papéis que são CDI mais alguma coisa. Se você tem um papel que roda CDI mais 3, CDI mais 2, CDI mais 1, esse mais 2, mais 3, mais 1, quando a taxa de juros básica Selic sobe, ela é penalizada, porque, poxa, hoje eu deveria pagar mais, porque eu tenho uma taxa básica maior, então isso aqui também deveria me pagar mais. Com isso, o preço desse papel tende a cair um pouquinho. Esse é um possível efeito. Um segundo possível efeito é o saque dos investidores. Os investidores começam a sacar esse fundo e investir na renda fixa do banco, que está pagando 18%, como eu falei para vocês, 15%, 16%, como eu brinquei aqui com vocês. Então,
esse saque, ele faz com que os gestores sejam obrigados a vender papéis. Quando você vende papel, mais do que tem gente comprando, o preço também tende a cair. E por último, o que pode acontecer é que se essa taxa de juros subir muito, você pode ter um efeito também sobre a qualidade do crédito. Então, se você subir demais também a taxa de juros, empresas boas não vão conseguir mais rolar dívida, fazer dívidas novas, e você vai começar a ter uma dificuldade e a piora da qualidade de crédito que faz com que o preço do ativo caia. Então, assim, os ativos podem se valorizar se a taxa de juros subir de maneira cuidadosa e sem nenhum grande susto, mas ele pode, no meio do caminho, dar uma balançadinha ali por algum desses efeitos que eu falei para você. Dezembro de 2024 foi um exemplo disso, né? O nosso fundo, por exemplo, rendeu 64% do CDI nessa parcela, porque teve um aumento muito brusco, né? A Selic subiu 1% de uma única vez e meio que deu uma surpreendida ali, e aí houve um pouco disso tudo que eu trouxe para vocês. Mas é uma expectativa ali positiva, nominalmente falando, para essa classe. Ela deve render mais ali, o CDI maior faz com que ela renda mais. E a última classe, os ativos internacionais. E aqui nós temos que olhar por dois lados. O primeiro, nós investimos em S&P 500. Pensando em S&P 500, a expectativa é bastante positiva. Lá fora o Fed está cortando juros, tudo bem que há uma preocupação com a inflação, pode ser que ele pare de cortar daqui a pouco e tudo mais, mas o principal fator que anima os investidores é a entrada de Donald Trump como presidente. Ele assume a presidência dos Estados Unidos esse ano, e com isso, né, ele é um cara muito pró-mercado. Durante todo o governo dele, tudo bem que foi um governo impactado pela pandemia, no meio do caminho e tudo mais, mas era muito notória a necessidade e a vontade de Trump de fazer os mercados financeiros andarem para frente, que os preços sempre subissem e subissem e subissem. Então, ele é um cara de direita, ele é um cara pró-mercado, ele é um cara que tende a fazer com que as empresas do S&P 500 se valorizem pelo jeito dele de gerir, de governar um país. E do nosso lado aqui tem o efeito do dólar. Vale lembrar que a nossa alocação em S&P 500 ela tem exposição cambial, então o nosso ativo rende dólar mais o S&P 500. E no ano passado vocês viram que a nossa moeda foi uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo. Quando o Brasil desvaloriza a moeda, o dólar sobe, né? Ou seja, o dólar fica mais caro. Então, se nós continuarmos nesse movimento de fiscal descontrolado, a gente vai ver uma tendência maior à desvalorização do real. O real já está em 6 e alguma coisa, pode bater 7, pode bater 8, pode subir, senão não há teto para isso, tá bom? Então, aqui há uma expectativa positiva do ponto de vista duplo, porque se o fiscal no Brasil está muito ruim, é esperado que a nossa moeda se desvalorize. Se a nossa moeda se desvalorizar, a nossa parcela internacional ganha dinheiro. Então, como vocês puderam ver, no internacional são dois fatores que jogam a favor. Então a gente tem uma expectativa muito boa para essa classe aí ao longo do ano de 2025. Bom, se eu juntar tudo, para onde vai? Gente, eu não faço a menor ideia, tá? Eu não estou aqui para ser oráculo, eu não estou aqui para adivinhar qual desses movimentos será um movimento mais relevante, qual terá mais impacto, qual terá menos impacto. Eu só confio na metodologia. A nossa metodologia ela é muito sólida, ela requer uma diversificação. Como vocês puderam ver, temos duas classes com cenário extremamente negativos, uma classe com cenário positivo, outra classe com cenário extremamente positivo para o ano de 2025. Só que se isso tudo mudar, inverter tudo isso, você vai ter exposição em todas as classes. A diversificação estrutural é a única saída para você se proteger no longo prazo. Como a gente brinca, o único almoço grátis que existe no mercado financeiro é a diversificação. E a nossa carteira, ela é estruturalmente diversificada. E um outro ponto interessante da nossa metodologia é que vale lembrar que nós sempre rebalanceamos a carteira. O que isso significa? Significa que eu estou vendendo o que está subindo e estou comprando o que está caindo. Então, num momento, por exemplo, de recuperação da Bolsa Brasileira, enquanto diversos alocadores, por estarem com medo da Bolsa Brasileira, estão zerados em Bolsa Brasil, nós temos 30%. Se a Bolsa mudar, tiver alguma coisa positiva, cenário, notícias, e ela tiver algum rally, a gente vai surfar porque a gente está posicionado. E vai surfar diminuindo a exposição gradualmente para voltar para os 30%. Poxa, se lá fora as coisas começarem a dar errado, a gente vai começar a comprar um pouco mais lá fora. A gente é contracíclico por natureza. A gente compra o que está barato e vende o que está caro. A gente compra o que está caindo porque ele está ficando mais barato e vende o que está subindo porque ele está ficando mais caro. E dessa forma a gente conseguiu entregar essas performances bastante legais aí, principalmente nesses 2 anos que foram 2 anos muito desafiadores, 2 anos assim de mercado muito ruim para fundos com exposição tão grande à renda variável, e mesmo assim o nosso fundo está lá acima do CDI desde o início, entregando um histórico bastante positivo para vocês.
tá bom? Bom, e se você gostou dessa metodologia e dessa forma que eu falei aqui, você sabe que o Fundo Arca está disponível para você nas principais plataformas do mercado e também no aplicativo da Grão. Tem o Arca Multimercado, tem o Arca Renda Fixa, que investe só na parcela conservadora do Arca, e tem também os nossos outros fundos da família CMA, o Grão Renda Fixa e o Grão Yield. Baixe o nosso aplicativo que você consegue entender tudo sobre eles, e também no nosso canal aqui eu já fiz vídeos sobre todos esses fundos e expliquei detalhadamente cada um deles e suas estratégias, tá bom? Pessoal, é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.